Imitação de Cristo, livro 1, capítulo 5, da leitura das Sagradas Escrituras. Não te mova a autoridade do escritor, se é ou não de grandes conhecimentos literários. Ao contrário, lê com puro amor a verdade. Não procure saber quem o disse, mas considera o que se diz. Todo livro sagrado deve ser lido com o mesmo espírito que o ditou. E já nessa parte do capítulo 5, nós percebemos o que todo católico é convidado. Não leia a Bíblia como se você fosse o professor, o dono da lei. O católico é convidado a ler partes da Bíblia, né? Ler aquele capítulo, aqueles versículos que você tem interesse, procurando o Catecismo da Igreja Católica, a famosa Lectio Divina, que é um guia para aquele segmento para você interpretar, que os biblistas têm toda uma história de 2000 anos da igreja para você entender o que está lendo. Tem os sermões dos padres, tem a liturgia. Então, nós aqui no capítulo 5 nós somos lembrados como católicos que é muito mais proveitoso e muito mais digno quando a gente for ler a Bíblia, num momento de oração, enfim, um momento de buscar uma palavra, não se esquecer da humildade, que é o que a Igreja Católica tanto pede pra gente. E o que constitui essa humildade? Eu vou ler a Bíblia, eu vou ler tal capítulo, eu quero ver as bem-aventuranças, não, eu vou pegar tal salmo. Se você quer entender mais profundamente aquele conteúdo ou tirar dúvidas, vá atrás de fontes boas e confiáveis. Então, nós temos a liturgia, nós temos a Lectio Divina, o Catecismo da Igreja Católica, os diretores espirituais das paróquias, para realmente saber o que está lendo e não começar a ter tantas coisas que a gente vê por aí que são pessoas que as pessoas nunca pegam um livro para ler, nunca leu um Oscar Wilde, nunca leu um George Orwell, nunca leu um Harry Potter e a pessoa quer ser especialista em Bíblia, né? Eu dou esses exemplos porque eu realmente acho que quanto mais a pessoa lê, mais ela, em teoria, deveria desenvolver humildade, mas não é isso que a gente vê. E o que eu mais vejo, e isso é um chamariz até para mim, é que quando a pessoa tem o costume de ler a Bíblia, muitas vezes ela tem o costume de fazer as próprias interpretações e nem se preocupa em ir estudar qual o verdadeiro significado, porque a Bíblia foi originalmente escrita em hebraico, se tem diferença de palavra em outros idiomas, qual que era a base do hebraico, e a pessoa realmente ela tira da cabeça dela as interpretações. Eu acho que esse é um grande cuidado que o capítulo 5 traz. Os homens passam, mas a verdade do Senhor permanece eternamente. Salmo 116. Se queres tirar proveito, lê com humildade, simplicidade e fé, sem cuidar jamais do renome de letrado. Pergunta de boa vontade e ouve calado as palavras dos santos. Nem te desagradem as sentenças dos velhos, porque eles não falam sem razão. Eclesiástico 32. Então, olha que, como Imitação de Cristo, é um dos livros mais modernos que nós vamos encontrar. Será que esse capítulo 5 não faz sentido para os dias atuais, em que o acesso facilitado à Bíblia poderia ser 100% uma bênção, mas também não é nenhuma nem duas vezes que nós vemos pessoas fazendo mau uso da Bíblia, querendo se tornar um biblista que sabe hebraico, grego, latim em 1 minuto de leitura. Então eu realmente brinco e falo para mim mesma como um lembrete isso. Você quer posar de letrado, como diz o próprio Imitação de Cristo? Vai ler Harry Potter, vai ler Shakespeare, Moby Dick, vai ler Oscar Wilde, vai ler o que há de terreno e clássico e bom, mas quando se fala de uma coisa sagrada, ter o respeito ao que é sagrado e ter a humildade que Jesus tanto nos pede de
Não, eu quero ler a Bíblia, eu quero entender um pouco melhor, tive dúvida nessa parte. Nós católicos, nós todos somos convidados. Procura a Lectio Divina, procura a liturgia, procura as palestras, as aulas dos padres, das freiras, de fontes confiáveis, a história dos biblistas, o catecismo da Igreja Católica tem um compilado de perguntas e respostas para você. Só de ler o compêndio do catecismo já é uma grande atividade, tudo vai fazer sentido. Rezar o terço para ter clareza e principalmente lembrar que o que é tudo na nossa vida, se a gente fosse viver como Jesus nos pediu, teria humildade envolvida. Mas no que é sagrado, a humildade não é opcional. É uma grande armadilha não nutrir a humildade, ao menos no que é sagrado, como as Santas Escrituras. Deus seja louvado. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.